Mas nós hoje, Pedro e Gerson, não poderíamos deixar de abordar um assunto que foi manchete a semana toda, que é a questão da insegurança, porque passa o nosso querido Rio de Janeiro e, mais precisamente, o conflito entre o tráfico e a polícia e também a invasão lá de comandos no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, que já foi um bairro nobre. Hoje está totalmente degradado por conta de toda essa situação de insegurança. E me chamou a atenção, principalmente, uma coisa muito curiosa. O secretário veio a público e mostrou que, infelizmente, a coisa foi incontrolável, embora a secretaria já soubesse, porque o morro tem diversos acessos. Eu acho que a questão não é por aí, não. O que nós sentimos é que, lamentavelmente, há um descontrole total da Secretaria de Segurança em relação a este problema que vive a cidade do Rio de Janeiro. Isso tudo por conta de uma coisa que nós todos sabemos, que é a falta de dignidade que dão ao policial. O policial tem um salário, um mísero salário, ele não tem condições de moradia dignas para seus filhos, saúde, educação, então tem que se começar por aí, dando dignidade ao policial e separar o joio do trigo, porque nós sabemos que a corrupção hoje na polícia, ela é terrível. Eu acho que os bons policiais têm que ser valorizados e aqueles corruptos que existem na corporação têm que ser afastados. E afastados definitivamente, tem que se mexer na lei, porque muitas vezes o comandante afasta aquele policial, o processo é julgado e um mês ou dois depois o policial está na rua praticando os mesmos atos, a mesma corrupção, a mesma violência. Mas o nosso programa foi às ruas ouvir a população e saber o que ela pensa, se a polícia realmente está preparada para enfrentar a violência que hoje vivemos na nossa cidade. A polícia não está preparada. Devia haver uma estrutura melhor, os policiais mais bem pagos. Podiam melhorar, né, o salário e o lugar onde eles moram também. Acho que a sociedade em si também não respeita eles, até porque eles são muito pouco preparados, eu acho. E fica provado também uma certa cumplicidade, um conluio. Porque como é que a polícia invade as áreas dominadas pelo tráfico de madrugada, sem aviso, supostamente uma invasão planejada pela inteligência e não prende ninguém? É porque tem informação que parte da própria polícia para a área da bandidagem. A corrupção, um problema gravíssimo no Brasil, é histórico e estrutural. Agora, pior que a corrupção é a impunidade, que multiplica não só a corrupção, como qualquer outro problema social. A impressão que dá é que não há um interesse real em resolver. Quando há, como por exemplo as Olimpíadas, vai o presidente, vai o prefeito, vai o governador, dão um jeito, arranjam dinheiro e resolvem. Saúde, segurança e educação continua sem esse movimento para conseguir alguma coisa. Infelizmente, nós estamos entregue a Deus. Eu nessa hora pergunto qual a imagem que fica da polícia quando tomou conhecimento, através dos jornais, da TV, que policiais assaltaram um bandido que tinha assaltado uma outra pessoa, mataram essa outra pessoa, roubaram a jaqueta e o tênis do morto que eles assaltaram, e a polícia foi atrás do bandido, tomou a jaqueta e o tênis, colocou dentro da rádio patrulha e soltou o assassino, que saiu andando e não aconteceu nada. Uma vergonha para todos nós, porque foi morto uma pessoa inocente, bem intencionada, que procurava resolver conflitos entre policiais, entre criminosos, fazer o bem. Foi morto e a polícia esqueceu dele. Uma vergonha. Qual é a opinião que forma esse povo todo nosso sobre a polícia? Confia nessa polícia e justamente o chefe desse roubo da polícia é um capitão que é responsável por tudo que se passa nessa região. Nós estamos perdidos. Mas saibam que o próprio secretário está envergonhado. E ele fez questão que isso fosse divulgado, para que todos nós víssemos
a que ponto chegamos. E ai de nós que somos assaltados nas residências e nas ruas, e contamos com esta polícia. Entretanto, não posso deixar de fazer a ressalva que existem policiais dignos e honestos. Mas os que fazem os escândalos e que nos chocam, nos incomodam. E aí passamos a esquecer os bons que sacrificam muitas vezes a sua vida para salvar o cidadão. Existe sem dúvida uma guerra declarada no Rio. De um lado, os traficantes de drogas e os de armas. De outro, a parte sã da polícia que se arrisca para defender a sociedade. É preciso que haja, entretanto, união entre as forças estaduais, da PM, civis, forças federais, porque apenas um segmento isolado não está conseguindo conter este conflito que envolve a cidade e ameaça todos nós. É uma questão urgentíssima. Ô Pedro, muito bem colocado, urgente e urgentíssimo. E se o Rio de Janeiro quer sucesso nas Olimpíadas de 2016, tem que começar essa questão da segurança desde já. E segurança, não porque vai haver os Jogos em 2016, mas segurança para o cidadão que vive na cidade do Rio de Janeiro. Então, presidente Lula, o senhor que prometeu recursos para os Jogos Olímpicos, que venham esses recursos agora para salvar a população do Rio de Janeiro. Mas nós aqui do nosso programa, com muita tristeza, queremos dizer o seguinte, e dizemos sempre que muitas vezes o feitiço vira contra o feiticeiro. E foi o que aconteceu agora no Irã, quando um homem-bomba explodiu e matou 42 guardas revolucionários. Ora, eu espero que o Mahmoud tenha aprendido com esta lição, porque ele sempre comemora quando os homens-bomba matam dezenas e dezenas de civis em Israel. Então que fique a lição para Mahmoud, este tirano que nega a existência do Holocausto e também não reconhece o Estado de Israel. É isso aí, mas nós lamentamos porque o nosso programa é a favor e sempre será do bem e da paz e nunca do mal. Minha gente querida, chegamos ao final do nosso programa. Tenham uma excelente semana. Obrigada, Pedro. Obrigada, Gerson. Temos um encontro marcado no próximo domingo às 12 horas aqui na CNT. Até lá.